A Revolução de 80 anos atrás e o processo político atual têm raízes em comum. Você concorda comigo? Hoje, 9 de julho, comemoramos mais um aniversário daquela que ficou conhecida como a Revolução Constitucionalista. Essa data é de grande importância, não apenas no calendário histórico nacional, mas também para a consciência do povo brasileiro. Apesar de celebrarmos esse evento no dia 9, é fundamental compreender que não há um dia específico para uma revolução, e sim um período que começa por volta de uma década antes e termina anos depois. Venho hoje aqui para compartilhar com vocês as reflexões que esta data evoca. Lembremos do 9 de julho, rememoremos, para que a memória da nossa pátria continue viva, forjando a nossa personalidade e nos ajudando a escolher nosso caminho de povo soberano. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo são os 4 pilares que alicerçam, com a sua memória, a têmpera de aço com que o povo brasileiro luta por sua autodeterminação, não aceitando jamais os desmandos de tiranias. Foram heróis entre tantos outros heróis que se rebelavam contra a turbulência de um período revolucionário. Estamos falando de um processo revolucionário, um processo histórico, de uma demanda nacional por ordem e justiça, que vinha se apresentando em uma erupção de energia conflagrada em luta nos eventos revolucionários de 1922, depois 1924, 1930 e finalmente 1932. Portanto, não se trata intimamente de uma simplória revolução sem ideias, de uma revolução, uma rebelião que não significava nada, né? Se trata de uma rebelião do espírito nacional, relampejando numa inquietude não compreendida pelos dirigentes da nossa pátria. Esse espírito nacional só foi de vez sufocado em maio de 1938, pouco após, quando o ditador, em 1937, instaurou a fase mais dura da sua tirania. Mas antes da conflagração da guerra de 1932, antes que o curso dos fatos escolhesse os seus mártires, alertava Plínio Salgado o povo paulista, visto que era um homem profundamente envolvido com o seu tempo, este sim, homem de visão brasileira, intérprete das nossas angústias. Plínio Salgado advertiu que, embora nobre fosse o intento de reinstaurar a ordem constitucional, a luta era esperada e desejada por Getúlio, que vinha enfraquecendo as forças paulistas e conspirando, como era de praxe da sua personalidade diabólica. Não escutaram Plínio Salgado, aqueles jovens que a história, de modo indeterminado, martirizou. Foi batizada ali, pelos disparos efetuados pelos esbirros de Vargas, pertencentes ao PPP, no cruzamento da Rua Barão de Itapetininga com a Praça da República, foi batizado ali, com sangue, a terra paulista. A máquina das mentiras, a máquina de mentiras do Vargas, a máquina de mentiras da ditadura, vinha se moldando com uma espécie de treva fantasmagórica que penetrava nas mentes através do noticiário. Constatou-se por laudos médicos e policiais, que, diferente do que a imprensa getulista noticiava, não havia na fachada do prédio, de onde partiram os tiros que mataram Drauzio, Camargo, Miragaia e Martins, qualquer avaria de arma de fogo, coisa que não foi a público na época.
Ao contrário, diziam que os manifestantes é que estavam armados e que chegaram disparando. Os mesmos documentos atestam que a trajetória dos disparos que ceifaram a vida dos manifestantes, segundo a análise nos corpos dos jovens estudantes que morreram, constatou-se que foram mortos por disparos vindos de cima da fuzilaria inescrupulosa e apátrida, desses oportunistas que sempre se aproveitam dos descontentamentos populares para se projetar como salvadores da pátria, os que sempre têm razão. Tática de tocaia para disparos contra a população em manifestações constitui um verdadeiro crime de guerra, verdadeiro atentado terrorista que fora repetido em outros atos, como em 1934, que, com a reação, se transformou naquilo que ficou conhecido como Batalha da Praça da Sé. Hoje existem armas mais sórdidas, mais sorrateiras, armas psicológico-midiáticas, que matam algo mais precioso que o corpo, matam a personalidade e a capacidade de refletir pelo bem do Brasil. Agora, jogam brasileiros contra brasileiros, inclusive numa mesma família, porque oportunistas vendem a ilusão que se constrói um país, fomentando a dicotomia nós ou eles. Não, brasileiros, despertem e despertem a nação, a consciência do Brasil. Finalmente, depois de tanto semear o desentendimento, a conspiração e os conchavos de bastidores, a guerra fratricida eclodiu. A força pública havia se reunido, mais que ouro por São Paulo, o ouro da vida pelo Brasil. Mas quem é que poderia maldizer aqueles brasileiros que morreram lutando contra as forças de São Paulo? Enganados que foram pela boca luciferiana de Getúlio, que acusou São Paulo de travar uma guerra separatista. E lá foi ao campo, os dois lados, se chocar na mais violenta luta. Ambos por um ideal nobre. Queriam os paulistas a legalidade, a liberdade na lei. Queriam os outros a unidade da pátria brasileira. Vejam que crime foi cometido contra o nosso povo de virtudes tão nobres. Vocês conseguem medir isso? A guerra terminou depois de longos 3 meses, onde não se mediu esforços da parte do desgoverno getulista para aniquilar São Paulo. Tanto pelo emprego do mau-caratismo, transformado hoje em dia em método político, que alguns gostam, e até chamam de habilidade política. Tanto por esse método nefasto, quanto pelo emprego de meios modernos de guerra contra um exército cercado que veio a capitular 3 meses depois. Não capitulou, junto às forças em luto, a mais significativa de todas aquelas forças, a consciência do Brasil, que naquele mesmo ano de 1932, ainda nas cinzas fumegantes daquela guerra, lançou o Manifesto de 7 de outubro de 1932. E, finalmente, o conhecedor profundo da nossa brasilidade, que foi Plínio Salgado, intérprete das nossas angústias. Plínio Salgado lançou um movimento que pôs em marcha, numa tempestade de ímpeto, a bandeira azul e branca do Sigma, e marchou nos passos dos veteranos. Mais tarde, juntou-se ao movimento Gustavo Barroso e Miguel Reale, que combateu também naquela guerra.
Vendo que o ímpeto paulista não se abalou, o tirano concedeu, como um amortecedor dos ânimos, uma constituição que nasceu com os dias contados para morrer. Chegou então o terrível ano de 1937 e a tempestade integralista, numa época de 40 milhões de brasileiros. O integralismo possuía 1.500.000 adeptos. Tinha até mesmo uma província no mar, na Marinha, nutrida da doutrina superior do Sigma. Vargas, então, tentou acalmar os integralistas para executar o seu plano anti-brasileiro e ofereceu a Plínio Salgado um cargo no governo que formaria. Plínio Salgado analisou a Constituição que seria promulgada e, vendo que transformaria o Brasil numa tirania, não aceitou participar do governo. Ciente da força do integralismo, que havia desbaratado, junto com o exército brasileiro, a intentona comunista, que aconteceu em 1935, ato que rendeu ordens da União Soviética para todos os seus lacaios aqui no Brasil, para que esses lacaios acusassem falsamente os integralistas de serem uma quinta coluna, com o objetivo de desprestigiar o integralismo diante do povo brasileiro. Plenamente ciente da força que tinha o integralismo, Getúlio, na astúcia própria da mente perversa, do oportunista que usurpa o poder pela mentira e sempre trai os ideais legítimos do povo, mandou fechar todos os partidos, inclusive a Ação Integralista Brasileira, que era o seu alvo primário desde o princípio. No ano seguinte, em 1938, tombaram os que seriam os últimos dos soldados em armas da Revolução Constitucionalista. Mas eles já não usavam a farda da força pública, já não ardiam na angústia da intuição imprecisa e sem claro sentido. Eram agora camisas verdes, soldados do Sigma, bem cientes das suas personalidades e da sua missão histórica: Deus, pátria e família. Em 11 de maio de 1938, traídos os integralistas por liberais e outros que também estavam incomodados e perseguidos pela tirania, mas apenas os integralistas invadiram o Palácio da Guanabara para restaurar a Constituição rasgada pelo ditador no último ato daquela guerra. E Plínio, que tinha tentado evitar o morticínio injusto de toda uma mocidade no passado, tomava agora nos ombros o peso de todo aquele ideal. Vejam como é irônica essa parte da nossa história. Chega a ser luciferiana. Getúlio covardemente, naquele dia, acanhou-se no seu quarto e sua filha, debruçada no chão, de barriga no chão, perguntou por baixo da porta: "Quem são vocês?" E os integralistas responderam: "Somos integralistas, somos cristãos e nenhum fio de cabelo seu ou do presidente será tocado." Então, Getúlio, sabendo disso, não eram os comunistas, não vão me matar. Getúlio respirou aliviado e num daqueles catastróficos e inexplicáveis eventos de sorte de que gozam alguns homens perversos, notou ainda possuir uma linha telefônica, uma linha telefônica que dava direto com o exército, e rapidamente comunicou ao exército o que estava ocorrendo, e o exército fechou um cerco em volta do palácio. Depois de uma intensa troca de tiros entre os integralistas e a guarnição militar, findada a capacidade de resistir, foram finalmente rendidos os integralistas. O irmão de Getúlio, um beberrão, posto por nepotismo, corrupto, como chefe da polícia,
tendo os integralistas já desarmados, provocou-os, dizendo: quero ver se são integralistas agora, quero ver saudar um Anauê. E, se por um lado essa é uma triste parte da nossa história, também é uma dessas belas cenas épicas da nossa história, porque todos os integralistas saudaram uma última vez Guarani Anauê, com peito aberto pelo bem do Brasil, e foram sumariamente mortos, fuzilados com tiros no coração. E hoje são lembrados por um mausoléu, onde lemos seus nomes e ali sentimos a presença firme de suas ideias em nós, da fé que os orientou e que nos orienta. Esse foi o episódio final daquela guerra, do curso revolucionário que já se desenvolvia mais de uma década antes, mas que não deixou de nos manter alerta. Hoje continuamos alerta naqueles ideais. Mas qual foi a história, e história com E mesmo, que passou para os jornais? Que o senhor Getúlio teria resistido de armas em punho, teria sido muito valente. Mas a gente sabe quem foi que espalhou essas notícias? Os mesmos que disseram que os jovens do MMDC foram armados até o palácio e que os paulistas eram separatistas. Depois disso, o Getúlio se aliou com as narrativas soviéticas dos comunistas contra o que era um inimigo comum, o integralismo. E como era dono do papel jornal, os jornais que quisessem falar precisavam caluniar os inimigos de Vargas. E ali está as fake news, o começo das fake news, o laboratório das fake news. Ironia da história, mas coerência da cruz. Getúlio cometeria suicídio. O seu comportamento herodiano não levava a outro caminho. Os integralistas, porém, no ideal vivo da interpretação da brasilidade, da responsabilidade com os ideais de 1932, o integralismo continua vivo. E vivemos para impedir os comunistas mais em 1964 e novamente em 2013. Nós conseguimos impedi-los de tomar o comando da nação. Brasileiros, notem a quantidade de semelhanças que aquele período revolucionário tem para com os dias de hoje. Desde 2010 que nós experimentamos as agitações de outro processo revolucionário, como aquele começado em 22 e findo só em 1937, com um último ato em 38. Em 2010 foi que começou a reação do espírito da tradição da nossa pátria. Há 10 anos, em maio de 2010, Dom Luiz Bergonzini publicou Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na sequência, organizaram-se atos que passaram pela corajosa decisão dos bispos da Regional Bandeirante de recomendar a ampla distribuição desse panfleto aqui. Apelo a todos os brasileiros e brasileiras. Esse documento foi a fratura definitiva, tá? Em um dos pilares da tirania que vinha se estabelecendo. O gigante da tirania materialista começaria a cair de forma mais evidente, mais clara, na reação popular de 2013, que sobrepôs a manipulação partidária que tentava impor uma hegemonia. E quem não entendeu o quanto isso aqui é importante, o quanto isso representou a reviravolta, tá? O próprio Papa Bento XVI manifestou apoio a esse movimento, destacando o quanto a tirania que atenta contra a vida é um duro golpe na democracia. E não se enganem,
Não se enganem. Este novo processo revolucionário ainda está em curso. A Operação Lava Jato foi, sem dúvida, uma das colunas em marcha deste processo ainda inconcluso de resgate moral da nossa pátria. A eleição de 2018 de Bolsonaro apenas reflete uma pálida sombra dessa angústia, mas não é capaz de interpretá-la, de orientá-la ou de saná-la. Os brasileiros vêm de um longo período de desilusão e estamos tentando avidamente firmar os pés no chão. Ainda precisamos nos afirmar. O mesmo processo revolucionário de ontem está aqui hoje e está agora. Nós precisamos ver isso. Precisamos ver com os olhos espiritualistas abrangentes. Precisamos compreender com precisão o nosso tempo e saber que uma série não é feita com um único episódio. O Estado brasileiro precisa se organizar melhor. Precisa se organizar melhor hoje. E nós precisamos assumir, enquanto brasileiros, o protagonismo da nossa história. Precisamos assumir as rédeas da nossa história. Nós continuamos nossa marcha, junto a quantas mais despertas quiserem ir acordar o arrebol conosco. Aos heróis da Revolução Constitucionalista, a memória dos que combateram pelo Brasil unido, aos últimos soldados tombados pela causa em 11 de maio de 1938. Viveram pouco para viver bem. Morreram jovens para viver sempre. Pelo bem do Brasil, Anauê.